Oi, gente, tudo bem? Talvez eu não precise falar tão baixinho porque são 8 da noite e o Estevão acabou de dormir. Eu não sei se ele vai já engatar num sono noturno ou se ele vai acordar. Então eu aproveitei esse momento que o Luiz também ainda não chegou pra contar pra você como tem sido esses últimos meses aqui. Bom, pelo que eu me lembro, a última vez que eu apareci aqui nesse canal, eu tava no meio de um projeto de 1 mês a 2 meses, né? Entre quando o Estevão completou 1 mês de vida e eu tinha prometido pra mim mesma que eu ia fazer vlog todos os dias até o segundo mês de vida dele. Pois bem, no meio desse caminho, eu acabei dando uma surtadinha. Eu acabei surtando porque eu cheguei num momento que, bom, foram duas coisas que aconteceram, na verdade. A primeira é que quando você começa a produzir conteúdo, você começa a fazer vídeo, eu comecei a querer fazer outras coisas além de só passar o meu dia inteiro com ele. Então eu queria postar no TikTok, eu queria postar no YouTube e tudo mais. E isso demanda um tempo de edição, um tempo. Isso foi uma coisa, né? E a segunda coisa é que eu comecei a ficar meio para baixo mesmo, assim, em como os meus dias estavam sendo iguais. E eu não tinha sacado muito bem ainda como é fazer vlog pra internet nesse novo tempo atual, né? Eu ainda tava muito com aquela visão. Eu tenho 32 anos, tá? Já fiz aniversário, então tenho 32 anos. Eu sou de uma geração que acompanhou o YouTube desde o começo. E então eu já vi todo tipo de conteúdo, todo tipo de vlog sendo postado aqui. Eu sempre gostei muito da plataforma e sempre produzi de alguma forma. Seja vídeo divulgando meu trabalho, vídeo cantando, vídeo fazendo canal de artes para outros canais que não o meu. Então a vida inteira eu produzi, né? Só que eu nunca fui focada o suficiente para ter um canal meu e crescer o meu canal. Então eu tava muito presa naquela vibe de vídeo, de vlog, que você ficava mostrando tudo o que acontecia no seu dia. E aí, nessa pegada, eu comecei a perceber que os meus dias estavam sempre sendo iguais. E aí eu comecei a querer fazer rotina de sono, eu criar uma rotina pro Estevão, coisa que eu não tava me preocupando muito antes, eu só tava vivendo a vida, sabe? Eu tava fazendo aquilo que cabia, o que tinha espaço, eu tava descansando, eu tava fazendo aquilo que me aconselharam de dormir quando ele dormia, enfim, primeiro mês, né? E aí comecei a querer fazer rotina e tudo mais, foi aí que as coisas começaram a desandar um pouco. Porque eu não tinha percebido ainda, e agora eu já percebi, então já posso compartilhar com você, que eu percebi que toda vez que eu entrava em uma crise de meu Deus do céu, eu preciso fazer uma rotina, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer esse menino dormir, eu preciso melhorar o sono, era porque ele tava com alguma mudança nele, no desenvolvimento dele, que ele alterava o roteiro de sono que ele estava seguindo. Então, por exemplo, se ele acostumava acordar de 3 em 3 horas, ele passava a acordar com menos tempo, né? Porque de 3 em 3 horas desde a maternidade. E pra mim, gente, olha, eu não tenho problema pra dormir. Se eu tô com sono, se eu tô cansada, eu fecho meu olhinho, eu começo a rezar e eu pego no sono, tipo, rezando Ave Maria, eu vou rezando até eu dormir, assim, e sempre funciona muito bem. E foi assim, desde que eu cheguei da maternidade, eu rezava para o meu filho ficar bem e rezava pra mãezinha cuidar do meu sono, pra eu poder pegar no sono rápido também. E aí dava certo, eu dormia rezando. Só que quando isso se altera, eu acordava,
assim, o que eu quero dizer é que eu não demoro pra pegar no sono. Eu não demorava pra pegar no sono. Era rapidinho. Eu acordava porque ele tava me chamando, fazia o que eu tinha que fazer e voltava a dormir. E o sono dele começou a ficar alterado entre 1 mês e meio e 2 meses. Na verdade, foi até os 3 meses. E eu nessa ânsia de, eu preciso fazer rotina, eu preciso fazer rotina, eu preciso fazer rotina. Bom, enfim, não consegui fazer rotina, porque eu fiquei muito presa. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso pra ser mais dentro do assunto, sobre o sono dele, como que tá o sono dele agora. Mas eu não consegui fazer rotina porque eu tava me preocupando só com aquilo que o Estevão precisava. E é compreensível fazer isso, porque eu sou uma mãe de primeira viagem e eu quero fazer tudo, propor o melhor pro meu bebê. Só que ele não é a única pessoa nessa casa. Então não adianta só eu querer fazer uma rotina que vai contemplar só ele, só o sono dele. E o meu marido chega em casa 7 horas. E 7 horas seria o horário que eu faria a rotina do sono dele, né? E não dá, gente, eu não consigo, porque aí quando o Luiz chega em casa, ele começa a brincar com o Estevão e, enfim, às vezes a minha mãe vem pra cá também depois do trabalho. E aí, assim, não tô culpando ninguém nem nada disso, eu só tô concluindo que não dá pra eu levar em consideração uma rotina que só favoreça o Estevão. Porque eu tava ficando fora dessa rotina também. Então eu tava perdendo o momento de convívio familiar, porque o Luiz chega 7 horas em casa, morrendo de fome, querendo jantar. E aí, às vezes, eu não conseguia estar com a janta pronta porque eu tava preocupada em fazer a rotina do Estevão ou dar o banho do Estevão para poder engatar no sono noturno. Tava deixando o banho pra esse horário. Ou então eu tava tudo pronto, a janta tava pronta, mas aí ao invés de jantar, sentar com ele e comer, não, eu tinha que fazer o bebê dormir naquela hora, entendeu? Então, isso não funcionou pra mim. E aí passei um tempo frustrada com isso, e só resolveu porque a minha mãe, ela passou por uma cirurgia e aí esse pós-operatório dela, ela ficou aqui em casa. Foi uma cirurgia bem delicada que ela passou, bem invasiva. E ela precisou de... Ai, desculpa aí. Não vou editar esse vídeo porque senão é mais trabalho. Mas ela precisou ficar aqui na minha casa. E aí tudo mudou. E tudo mudou porque é muito diferente ter uma pessoa com você sempre em casa. Foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Já acabou, já foi embora. Já tô sozinha de novo. Mas foi muito bom e importante para eu conseguir perceber algumas coisas sobre o meu bebê que eu não tava percebendo porque eu tava só com a minha visão. E aí, assim, a minha mãe, ela tem os seus palpites, né? Porque ela, enfim, ela tem os pensamentos dela sobre a maternidade. Só que nós duas somos pessoas de muito fácil convivência. Então, assim, se a gente percebe que a pessoa não tá curtindo o que a gente tá falando, a gente fica em silêncio. Então, a minha mãe, nos momentos que eu tava mais ansiosa, assim, mais nervosa, querendo fazer essa rotina e tudo mais, ela observava. Só que no contraturno, então durante o dia, eu consegui perceber, eu deixava ele com ela, então ao invés de deixar ele no tapetinho brincando lá na sala enquanto eu tô aqui, ou deixar ele no carrinho aqui, eu acabava deixando ele na companhia dela, né? E aí nessa dele ficar na companhia dela, o que aconteceu foi que ele começou a dormir sem mim. Então eu preparei um roteirinho, isso também vai aparecer lá no vídeo sobre sono específico. Um roteirinho de o Estevão acorda, mama, depois que acorda, vive a vida, tipo, é que a pessoa que eu encontrei, que eu não lembro agora onde foi, porque foi um vídeo no YouTube que eu achei, assim, depois eu posso até procurar pra pôr no vídeo do sono. Mas
Eu tô com muito sono, gente. Eu tô com muito sono. Eu tô sempre com sono. Mas tá tudo bem, tô ótima. Esqueci. Tá, o vídeo. Eu tava tipo assim, eu desesperada e aí eu digitei rotina prática com o bebê, porque o que eu queria não é tipo o que eu faço antes do bebê dormir. Tipo, dar o banho, boto pijaminha, mamar e cama. Não era isso que eu precisava. Eu precisava entender o que eu tinha que fazer com o meu bebê na vida. De roteiro, de vida mesmo, pra entender. Mas assim, eu não queria saber o que eu faria. Eu queria só ver um exemplo, sabe? De alguém que tava fazendo alguma coisa que tava funcionando. E aí eu encontrei essa mulher falando de um método que ele fala, vamos normalizar isso aqui. De um método que a proposta era acorda, mama, atividade e dorme. Esse era o roteiro de vida do neném. E aí o que tá dentro dessa atividade? Tá atividades no tapete, conversa com o bebê, brincadeira com a família, banho também. Eu demorei pra entender, mas tipo, o banho também é uma atividade, né? Então, tipo, dá pro bebê acordar, mamar e depois começar a viver essa rotina do banho e tudo mais, porque isso também é estimulante, né? E dorme. E aí eu comecei a fazer isso meio que intuitivamente, porque o que acontecia? Quando o Estevão chorava, me demandando mamar, eu ia lá e dava mamar pra ele. Não chegava a ser um choro inconsolável, tá? Era tipo assim, o Estevão não chora, em geral. Ele só chora se ele tá com cólica, com dor, que é uma cólica mais de gases hoje em dia, né? Mas é uma cólica, ele chorava quando tava com dor de gases ou quando ele tava querendo mamar. E aí, enfim, fazia isso, atendia ele e deixava ele lá com a mamãe, com a minha mãe. E ela foi tão útil, a ajuda da minha mãe foi tão útil, assim, que se eu soubesse, eu teria ouvido mais alguns conselhos no começo. Porque eu não estava apta para ouvir, principalmente porque a gente escuta muito as pessoas falando que não querem palpites e que palpites não são bons e blá blá blá. Mas assim, a minha mãe, ela teve uma conduta quando eu era neném, que ela conta que foi até engraçado. Uma prima nossa chegou aqui e aí ela falou assim, e eu falei assim, quer pegar? Pra ela pegar o Estevão, né, no colo. Aí ela falou assim, você vai deixar pegar? Porque a sua mãe não deixava. E daí a minha mãe contou pra gente que ela não deixava as visitas pegarem o bebê no colo, porque depois a visita ia embora e eu ia querer ficar no colo. E ela não ia poder me dar colo, não ia querer me dar colo na hora que eu quisesse. Então, ela tem essa postura educativa, sabe? De uma certa forma, assim. E aí eu não ouvi a minha mãe. Ela sempre falava, deixa ele no berço, ele tá quietinho, fica no berço, que é o carrinho Moisés, né? Deixa ele tá quietinho. E aí aconteceu que em muitos desses momentos que ele tava com ela, ele começou a resmungar. E era um resmungo que era um pré-choro, não chegava a ser um choro de verdade, sabe? Era um resmungo que se eu tivesse sozinha, muito provavelmente eu atenderia. E aí eu acabei não precisando atender, porque ele tava com a minha mãe. Então, assim, eu tava fazendo as coisas aqui, tava fazendo almoço pra gente, arrumando aqui e tudo mais. É muito diferente quando você tem outra pessoa também dependendo de você, porque às vezes, só com o olho no meu bebê, eu acabava esquecendo de mim, assim. Eu acabava não fazendo almoço pra mim, ou deixando pra almoçar depois, sempre me preocupando com aquilo que ele precisava e não olhando pra mim. E com a minha mãe aqui, eu tinha que olhar pra ela, porque ela não poderia fazer. Ela não poderia deixar de comer, ela tava num pós-operatório, precisava de cuidado, sabe? Igual eu em seguidinha da cesárea, que ela veio aqui fazer comida pra mim, preparar almoço pra mim. Então, foi muito importante
ter outra pessoa dependendo de mim, sabe? Foi praticamente como se eu fosse mãe de duas pessoas, assim. E ao mesmo tempo, essa pessoa me ajudou muito. Foi muito bom ter esse outro olhar, sabe? Porque eu consegui perceber que o meu bebê conseguia dormir sem mim. Gente, isso foi tão libertador, sabe? E eu acho que se eu não tivesse tido esse momento com a minha mãe, eu não teria percebido isso, porque eu não teria dado oportunidade pro Estevão me mostrar essa habilidade, ou desenvolver essa habilidade. Antes dele dormir com a minha mãe, aconteceu também, foram 2 vezes em que eu precisei ir até o hospital, e aí eu deixei ele aqui com o Luiz. E assim, o hospital é super perto da minha casa, tipo 10 minutos. Por isso que a gente também achou por bem a minha mãe ficar por aqui, né? Mas eu nunca fiz nenhum treinamento de mamadeira. O Estevão nunca pegou porque eu nunca ofereci, mas ele não mama na mamadeira, na colher dosadora, nem no copinho, nem nada disso. Até tem leite materno congelado, mas assim, nem eu e nem meu marido estávamos confiantes para esse momento, sabe? Enfim, estamos adiando até agora. Agora a gente tem que começar, porque ele vai entrar no berçário no mês que vem. Mas aconteceram 2 vezes de eu estar lá no hospital, passei tipo 1h30, eu meio que cronometrava, assim, sabe? O tempo que eu saía de casa, o tempo que eu chegava lá e ficava com a minha mãe um pouco, acompanhava ela, andava com ela pelo corredor e voltava pra casa. Eu só fui 2 vezes, porque eu achei essa dinâmica muito difícil e depois ela já teve alta e acabou vindo pra minha casa. Mas as 2 vezes que eu cheguei, o Estevão tava dormindo no colo do Luiz. E foi bem assim, eu saí de lá porque ele falou assim, ele tá começando a ficar chateado. Então sim. Oi, amor. Tudo bem? Então vou finalizar um vídeo aqui. Oi, pessoal. Sim, ele chegou a ficar chateado, ele chorou e tudo mais. Daí o Luiz mandou uma mensagem assim falando, ele tá começando a ficar chateado. Porque nem eu e nem ele sabíamos o que ia acontecer depois dessa chateação, se ia escalar um choro ou se de fato ele ia dormir. E aconteceu que nas 2 vezes que eu cheguei em casa, ele estava dormindo no colo do meu marido. Então isso também foi parte desse treinamento pra mim de perceber que ele já estava apto, capaz de dormir sozinho, sabe? Dormir sozinho assim, sem mim, porque eu não tô falando de uma autonomia do sono em que ele vira pro lado e dorme. Mas é isso, assim, esse é o momento que eu tô, essa é a atualização geral. Eu estou examinando as possibilidades de agora como voltar pro trabalho com o meu pequenininho, como que eu vou cuidar da casa, conciliando casa e trabalho e tudo mais. E a produção de conteúdo e os vídeos aqui no YouTube são parte desse trabalho que eu vou fazer, porque eu tô gostando muito, eu gosto muito de gravar. Eu fiquei mais ativa no TikTok esse período, então se você não me segue, eu vou deixar as minhas redes aqui, mas acho que eu já falei aqui, o meu arroba por aí é iizadora, bem simétrico, bem bonitinho. E só para disfarçar que eu não tinha o meu nome disponível, mas tanto no TikTok quanto no Instagram é esse arroba. Me procura lá e me segue, porque eu quero conversar com outras mães e me conectar e tudo mais. E essa tem sido uma coisa que eu gosto de fazer, tem sido muito bom registrar, tem sido muito bom fazer um diário, recomendo pra todo mundo. Tem uma amiga que falou assim, nossa, assisti seus vídeos e tudo mais, e dá vontade de gravar, né, também as minhas experiências, e eu acho que é muito válido, gente, esses momentos que a gente passa assim refletindo, é muito útil pro nosso autoconhecimento, sabe? E também pro nosso autodesenvolvimento, porque tem tanta besteira que a gente fala. Tem tanta besteira que a gente pensa, e daí quando a gente fala em voz alta, a gente consegue perceber que não é tão
difícil assim, ou não é tão fácil assim, ou enfim. Mas é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque meu marido chegou, como vocês viram, e agora a gente vai jantar. E vamos jantar juntos, tranquilos, pela primeira vez em muito tempo, porque aconteceu dele chegar mais tarde, e aí sim eu consegui fazer o Estevão dormir às 7 horas, entre as 7 e as 8, eu fiquei ali com ele, dei mamazinho e tudo mais, e daí ele acabou dormindo, e vamos examinar aí pra ver se ele já vai entrar no sono noturno e dormir 4 horas seguidas, ou se ele vai acordar. Mas se ele acordar também não tem problema, já tô tranquila com isso. Próximo vídeo eu trago aqui pra vocês falando um pouco sobre o sono dele, como é que tá, enfim, uma reflexão mais detalhada aí de como que foi esse processo de organizar a rotina pra ele dormir. Tá bem? Então tá bem. Bem de tudo. Beijos. Tchau. 9h30 da noite, olha quem está de pé na manicure. Estevão José.